Eu fiz uma viagem de um ano, foram 6 países que eu morei, 3 novos idiomas e muitas experiências. E eu vou te contar um pouco como é que foi toda essa história. Geralmente na faculdade existe algum intercâmbio muito forte. Há alguns anos atrás tinha o Ciência Sem Fronteiras. E quando eu entrei na faculdade, ele estava disponível aqui ainda. Eu falei, cara, eu vou tentar. Mas eu me senti um pouco imaturo. Eu não queria sair logo no começo da faculdade, eu queria dar uma estudada, fazer algum estágio. E aí eu falei assim, vou esperar. E aí depois eu tento esse Ciência Sem Fronteiras. E quando eu me senti maduro, tinha acabado. Aí sobrou o quê? Sobrou o Braftec, que era um intercâmbio na França. Mas eu não estava muito afim de ir pra França, não. E sobre alguns outros intercâmbios que você ganha bolsa só da faculdade, você não ganha bolsa para alimentação ou para pagar a sua estadia. Eu falei assim, vou fazer alguma coisa diferente, né? Não aguento mais ficar na sala de aula, não aguento mais ficar preso aqui. Comecei a pesquisar e eu achei o Work Exchange, que tem o Workaway, tem o Worldpackers também, que são os mais famosos, que são trabalhos que você faz em troca da estadia e da comida. Comecei a pesquisar e eu pensei, meio besteira, não vou ficar trabalhando na recepção de um hostel para não ganhar nada. Se eu for para trabalhar lá fora, quero trabalhar numa multinacional, quero ganhar grana. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais e vi que as experiências eram muitas e falei, cara, isso não é tão ruim não, hein? Vou dar uma olhadinha. E eu me decidi que esse seria meu intercâmbio, que eu faria um intercâmbio com o Work Exchange, trocar meu trabalho pela estadia e pela comida por um ano e viajando pela Europa. E foi isso que eu fiz. Faz alguns meses só que eu voltei e eu vou te contar um pouquinho de como foi essa história. Só para quem não conhece, o Workaway e o Worldpackers são parte desse programa de Work Exchange. Ele é um programa que você olha no site deles e tem várias oportunidades de trabalhar em hostel. Então eles fazem a conexão do hostel ou de fazendas, ou de famílias, inúmeros trabalhos com você. Então você troca a sua habilidade por alguma estadia, ou por uma comida, ou por drinks, ou por festas, tem inúmeras coisas. E aí eu fui procurar, né? Eu comecei a procurar, tal, achei, me planejei para fazer toda a minha viagem, me planejei bastante, foi bem planejado. E aí eu fui, me joguei. Eu morei 2 meses em Barcelona, morei um mês em Malta, morei um mês em Budapeste, na Hungria. Fiz uma viagem pela Europa só, porque eu tava lá, né? Tinha que viajar também, sem trabalhar. E aí eu fui pra Itália, fiquei 2 meses em Nápoles. Depois eu desci pra Sicília, fiquei algumas semanas na Sicília. Fui pra Rimini, que é uma cidade perto de Florença, lá na Itália, fiquei mais algumas semanas. Fui pra Grécia também, fiquei quase um mês na Grécia. E depois eu fui pra Portugal e eu fechei minha viagem ali no sul de Portugal. E depois eu acabei voltando aqui pro Brasil. A maioria dos trabalhos eram em hostel, mas eu tinha diversas responsabilidades. Eu já trabalhei como limpeza, então eu limpava banheiro, eu fazia a cama. Trabalhei muito, acho que o que foi mais que eu trabalhei foi recepção de hostel. Trabalhei também fazendo pub crawl, então eu era líder. Pra quem não sabe o que é pub crawl, é um intercâmbio de bares que você faz com a galera, então eu tinha que liderar o pessoal pra ir no bar. E trabalhei também com cozinhando, eu cozinhava o pessoal, não sabia cozinhar nada, aprendi tudo lá. Trabalhei numa fazenda, eu arava a terra, plantava, estruturava todo o sistema de irrigação, que foi uma experiência bem interessante. E foram inúmeros trabalhos, né? Acho que o outro benefício com certeza foram as línguas aprendidas. Eu fiz alguns anos de inglês aqui, mas eu nunca tinha viajado, e quando você viaja, você chega e não sai, você tenta falar e não saía nada. Claro que saía, né? Mas travava. E aí eu comecei a focar em estudos, falando. Depois de 4, 5 meses estava falando bem. Claro que preciso estudar bastante ainda, mas falo bem, consigo me virar muito bem, trabalhar, fazer tudo. E o espanhol, antes de viajar, eu fiz umas aulas, né? Mas era mais o portunhol. E aí eu cheguei lá e eu tinha uns amigos argentinos, uns amigos latinos, que eles não gostavam muito de falar inglês, eles falavam espanhol comigo. E aí eles, além de falar comigo, eles me corrigiam. Então eu fui aprendendo espanhol com eles, porque a gente era bem amigo. E depois de 3, 4 meses, eu tava falando espanhol bem legal. Falei, cara, preciso aprender mais uma língua, né? Tô aqui só viajando, porque o trabalho, ele tem 20, 30 horas, então sobrava muito tempo pra mim. Falei, vou aprender francês.
Só que francês é meio difícil, né? E aí eu falei, cara, acho que não vai rolar, vou demorar muito pra aprender francês, a pronunciação e tudo. Vou aprender italiano. Fiquei alguns dias de curso, imersão, e depois de um mês eu tava falando italiano, porque é muito parecido o italiano com o espanhol. E depois de 8 meses de viagem, eu tava falando essas 3 línguas. Então só por isso já valeu muito a pena toda essa viagem, sabe? Claro que eu visitei muitos países, conheci muita gente, vi experiências assim muito boas, mas tem a parte ruim também. Tem várias coisas que eu não estava esperando que ia acontecer. Algumas experiências negativas, foram bastante, até cerca de 30% da minha viagem foi experiência negativa. Com certeza, se não fosse por essas experiências, eu não teria aprendido tanto e me tornado uma pessoa melhor, então eu não me arrependo de nada. Mas eu queria deixar claro para algumas pessoas que querem fazer esse tipo de viagem que tem um outro lado ali da moeda também, não é tudo, você vai viajar, vai trabalhar em hostel, vai trabalhar em bar. Tem uma parte um pouquinho delicada que é bom se planejar bem, mas às vezes se você não tiver um pouquinho de sorte, pode acontecer algumas coisas ruins. E nos próximos vídeos eu vou contar essas histórias, eu vou contar tanto a parte boa, né, dos aprendizados, quanto as partes não tão boas. Bom, esse vídeo só foi para explicar um pouquinho dessa minha viagem. Se você não viu o meu vídeo oficial, dá uma olhada lá que tá bem legal. E eu vou postar nos próximos um pouco mais em detalhes como foi todo esse planejamento, inclusive o financeiro aí, que eu sei que muita gente fica preocupada. Já deixa o seu like e se inscreve, porque eu vou estar mostrando mais conteúdo desse tipo. Valeu, pessoal!